Olá! Voltamos aí para poder mais uma parte de expressão algébrica. Lembrando que essas partes são importantíssimas para continuar na matéria, porque a partir da potência, entre outras coisas, nós vamos voltar tudo para isso. Então vai aparecer umas expressões algébricas meio doidas, mas se fizer certinho a regrinha, nós vamos cair nessas partes novamente, de multiplicação, divisão, soma, subtração. Então essa parte é basicona, tá? Então vamos lá agora na divisão. Divisão de monômios. Divisão fácil. Então vou colocar aqui, ó, um monômio do quinto grau, um termo do quinto grau. Nossa, que dividir mais feio. Dividido. Não faça um bolinho, eu vou fazer para ficar vistoso. 2x. Na multiplicação, o que nós fazíamos? Nós pegávamos os números, colocávamos ao lado e dividíamos. Tá? E na multiplicação, o que nós fazíamos com as letras? Deixa eu tentar lembrar. Na multiplicação, nós conservávamos a base e somávamos os expoentes. Tá? Se na multiplicação nós somávamos, na divisão nós subtraímos. Pensa o seguinte: multiplicar te lembra que você vai somar alguma coisa ou vai subtrair? Vai somar. Então na multiplicação eu somo. Na divisão dá a ideia de repartir, diminuir. Então vai ser uma subtração. Então, sem mais pensar, vamos lá ver o que é essa questão aí. Então vamos. 16x à quinta dividido por 2x. A regrinha é o seguinte, ó. 16 dividido por 2, tá certo? E eu vou colocar o x aqui, ó. Se na multiplicação eu conservo a base e somo os expoentes, na divisão eu vou conservar a base e fazer o que com os expoentes? Subtrair. Léo, da onde que saiu esse 1, cara? Daqui, ó. Lembra quando não tem expoente? É 1, é onde saiu isso daqui. E eu vou fazer normal. Olha só. Quanto que é 16 dividido por 2? 16 dividido por 2 é 8. X, 5 menos 1, 4. Super fácil, super fácil. Ok? Vamos pegar a letra B, talvez um pouco mais complicada, mas se você fizer isso que eu te falei, você chega na resposta. Mas esse tudo de letra, tudo bem, esse tudo de letra, mas você chega na resposta do mesmo jeito. X, Z, a sexta, dividido por 3 a Z 2. Ok? Então vamos lá. É igual, né? Tem que colocar o sinal de igual. O que eu fiz no de cima? Eu peguei o 15, que é o primeiro número, e dividi por 3. Então eu vou colocar aqui, ó, 15 dividido por 3. E eu vou fazer o que com essas regrinhas da mesma base? Vou conservar a base e eu vou subtrair os expoentes. Olha só, A, eu tenho A aqui, o expoente desse A é 4, então eu vou colocar aqui. E eu tenho outro A do lado de cá, ó. O expoente dele, quando não aparece nada, é quanto? 1. Bom, por ordem alfabética eu vou pegar o X. X, se você reparar, tadinho, só tem ele aqui, ó, de X. Eu não tenho, depois do sinal de divisão, que está aqui no meio, outro X. Então ele está sozinho. Antes do sinal de divisão, agora qual letra eu tenho? 16. Então eu vou colocar aqui, ó, vezes Z. O que eu faço com o expoente mesmo? Ó, eu tenho Z a sexta. Então o expoente dela é 6. Divisão de mesma base. Subtraio. Quanto que é a potência desse Z aqui, ó? 2. Então agora eu vou fazer, ó. Quanto que é 15 dividido por 3? 15 reais para 3 pessoas, você vai dar quanto? 5 reais para cada um. Fazer com dinheiro é batata. Todo mundo sabe mexer com dinheiro. Ainda mais que é dinheiro.
4 menos 1, nós sabemos que vale quanto? 3. X. O x não tem nada, nós sabemos que quando não tem nada é 1, então é só deixar x. Z. Quanto que é 6 menos 2? 6 menos 2 eu sei que vale quanto? 4. A regrinha não foi ou não foi a mesma que nós fizemos aqui em cima? Léo, mas olha o tanto de letra que tem. A regrinha é a mesma, tá bom? Não desesperem, não fiquem desesperados achando que vai acontecer alguma coisa. Ah, eu não consigo. Consegue sim. Faz a mesma regrinha aí, tá bom? Próximo aqui, ó. Talvez você possa desesperar um tanto mais, mas vai desesperar de bobeira. Só fazer a mesma regrinha que eu fiz aí em cima. Então aqui, ó. X a quinta, Y a quarta, Z a terceira, vezes 4xy a quarta. O que nós fizemos em cima que nós vamos fazer de diferente na de baixo? Absolutamente nada, a mesma regrinha. 7, que é o primeiro número antes, aqui eu vou passar um risco no meio, aqui ó. Da onde que sai esse risco? Antes do sinal de divisão e depois do sinal da divisão. Então antes do sinal da divisão eu tenho 7 e depois eu tenho o número 4. Então aqui ó, 7 quartos. E como é que foi a regrinha nossa com as letras? Pego a primeira letra em ordem alfabética antes do sinal da divisão, antes desse risco vermelho que eu passei. Eu tenho no X aqui, ó, 5. Então vou colocar 5. Divisão eu vou subtrair. Não tem nada em cima desse X, mas eu sei que quando não tem nada vale quanto? 1. Tá bom? Vezes, a próxima letrinha depois do alfabeto é o Y. Então vamos lá. Em cima do Y eu tenho qual letra? Qual número, perdão? 4. Se é uma divisão, menos. E eu tenho outro Y aqui que vale quanto? 4. Depois, qual que é a letra que eu tenho antes do sinal da divisão? Eu tenho Z. Então vamos aqui no Z. Ó. Eu tenho antes do Z o 3. Tem alguém depois da divisão que é Z? Não. Então eu não vou mexer com ele. Não tem ninguém para tirar dele. Tá bom? Agora aqui, ó, 7 dividido por 4. Tem como dividir 7 por 4? Não. Então você vai deixar quanto? 7 sobre 4. Léo, mas olha só, aqui nesse 16 sobre 2 você dividiu, aqui no 15 sobre 3 você dividiu. Eu dividi porque tinha divisão deles. O 7 sobre 4 não dá para dividir, então deixa 7 sobre 4, é mais fácil. Agora nós vamos fazer a parte das letras. Eu sei fazer 5 menos 1, 4. Eu sei fazer 4 menos 4, 0. Z a terceira. Repara o seguinte, todo número, qualquer coisa que possa existir na matemática que esteja elevada a 0, ela vai ser sempre o número 1. Então, no lugar desse Z, desse Y a 0, eu posso colocar o número 1. Que como ele está entre multiplicação, ele está no meio de multiplicações, 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Por exemplo, 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 1 é 3, 4 vezes 4 é 4, 7 vezes 1, na verdade é 4 vezes 1, tá gente? 7 vezes 1 é 7, 100 vezes 1 é 100, então o 1 na multiplicação ele não tem valor para poder modificar isso aqui. Então no lugar do Y a 0 eu vou colocar 1, tiro ele, não preciso colocar, e coloco o próximo aqui, ó. Então mais uma regrinha para você lembrar, qualquer número elevado a 0 na matemática vai ser 1, ok? E como sempre eu vou fazer a que ninguém gosta, que é qual? Fração, né? Então vamos fazer aqui a nossa amiga fração. Então vai ficar assim, ó, 5 sétimos, x a sexta, y a terceira, dividido 10 terços, x, y. O que nós fizemos na passada? Nós não fizemos uma divisão? Então vamos fazer a divisão. Então vou colocar assim, ó, 5, 7,
não é o primeiro número antes da divisão? Aqui, ó, deixa eu passar o risco vermelho nosso, ó. Aqui o nosso risco vermelho. 5 sétimos, 10 sobre 3. Certo? O que nós fazíamos com as letras mesmo? Nós olhávamos antes do sinal da divisão quais as letras que tinham e fazíamos uma subtração com as letras da direita. Por quê? Na divisão de bases iguais, conserva a base e subtrai os expoentes. Então eu vou colocar aqui, ó, x. Antes da divisão eu tenho x à sexta. Aqui, ó, x à sexta. Então eu vou colocar aqui, ó, 6. Se a divisão é menos, qual que é a potência que está aqui no x? Se não aparece nada, eu sei que vale quanto? 1. Então aqui, ó, menos 1. Vezes, vamos pegar a próxima letra que eu tenho aqui, é y. Então vamos colocar o y aqui, ó. Qual que é a potência que está aqui em cima do y? 3. Então eu vou colocar aqui, ó, 3. Se é divisão de mesma base, menos. Se não tem nada aqui em cima do y, eu tenho que saber que vale quanto? 1. Tá certo? Aqui é que nós temos que lembrar de uma regrinha da matemática. Nessa parte aqui. Oh, tem moto? Tem, parabéns. Então vamos lá, ó. Como que eu faço divisão de fração? Isso aqui é uma divisão de fração, ó. Em cima eu tenho uma fração, embaixo eu tenho outra fração. Então é só fazer o seguinte, regra, isso tem que dar um jeito de decorar. Quando for divisão de fração, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Caiu na matéria de multiplicação do vídeo anterior, do vídeo sobre multiplicação de monômios. Tá certo? Então, beleza. Como é que faz a divisão mesmo aqui das partes das letras? Eu não sei fazer quanto que é 6 menos 1, não é 5? Então x à quinta, vezes y. Quanto que é 3 menos 1? Não é 4? Opa, 4 aonde? Só se for aqui em casa. Então vamos lá, ó. 3 menos 1, 2. Ah, e a multiplicação de fração mesmo? É só olhar quem que o 5 está enxergando. O 3. Então 5 vezes 3, 15. O 7 está enxergando quem? O 10. 7 vezes 10, 70. X à quinta e y2. Só que a matemática manda, sempre que possível, simplificar. Nós devemos simplificar. Como que eu sei que pode ser simplificado aqui? Ó? O 15 e o 70, eles terminam em 5 ou 0. Se eles terminam em 5 ou 0, eles podem ser divisíveis por 5, é regrinha. Todo número que termina em 0 e 5, ou 5, 0 ou 5, eles podem ser divisíveis por 5. Que número na tabuada do 5 dá 15? 3. Aqui é mais complicado. 70 dividido por 15 dá 14. Tá certo? É só fazer, ó. 70 dividido por 5. Se eu pegar o 7, já dá para dividir o 5? Já. 1 vezes 5, 5. Menos 7, 2. Abaixei o 0. Na hora que eu abaixei o 20, dá para dividir por 5? Dá. Então eu penso, qual o número na tabuada do 5 que dá 20 ou chegar próximo de 20? O 4. 5 vezes 4, 20. Zerou. Olha o 14 aqui, ó. Olha o 14 aqui embaixo. Tá bom? E eu repito as letras. Y2. Eu faria um pouco diferente. Lembra que eu falei que eu faço às vezes um pouquinho mais rápido? O que eu faço antes? Simplifico. Por quê? Os números serão pequenos. Olha só, o 5 em cima, embaixo, o 7 e o 10. Quem tem na tabuada do 5? O 10. Então eu vou simplificar por 5 em cima e 5 embaixo. 10 por 5, 2. 5 por 5, 1. O 3 e o 7 estão na mesma tabuada? Não tem nenhuma tabuada que existe eles. Então, ó, 1 vezes 3, 3. 7 vezes 2, 14. Repito o restante, tá bom?
Isso é porque eu aprendi. Se você quiser aprender assim, ficaria legal para você diminuir o seu tempo de raciocínio, não errar tanta conta. Porque olha só, aqui eu trabalhei com um número pequenininho, ó, nessa parte aqui, ó. Aqui, além de multiplicar, eu tive que realizar uma divisão para encontrar a resposta. Mas ambas as respostas estão corretas. Ok? Um abraço, fiquem com Deus. Na dúvida me fala, por favor, não deixa passar batido. Tá bom? Tchau, tchau.